Bom, Leonardo, a gente gostaria de falar mais um pouquinho sobre a prática mediúnica e a reunião mediúnica sempre foi orientada pela doutrina espírita a ocorrer dentro do centro espírita, mesmo sabendo que algumas pessoas desenvolvem em algumas casas, né, em casas particulares, mas a orientação, até por uma questão de proteção espiritual, sempre foi que ela ocorresse dentro do ambiente religioso, no caso dentro do centro espírita. E aí a gente levanta a questão se a prática mediúnica é possível fora do ambiente religioso, como uma análise técnica, já que a mediunidade ela obviamente não está atrelada à religião, não está atrelada à doutrina espírita, é um sentido que você tem, né? Então é natural que a gente levanta essa questão se é possível separar a mediunidade do aspecto religioso, do trabalho dentro do centro espírita, focando no aspecto científico mesmo, né? Como se ele ocorresse, sei lá, dentro de uma universidade ou algo parecido. Queria que você abordasse sobre esse assunto. Bom, a gente tem que começar essa discussão lembrando que a mediunidade é uma característica inerente à criatura, né? Eu não gosto muito daquela frase todos são médiuns, porque nós temos que entender que essa mediunidade geral ela é bem basal, ela é muito sutil, muito leve, muito distante, muito desproporcionalmente menor do que uma mediunidade ostensiva de alguém que é um médium de ação, que é um médium que vem para desenvolver uma tarefa, que tem uma percepção substancial do mundo espiritual. Até eu acho que já comentamos isso, não sei se diretamente, mas já tocamos nesse assunto em outros vídeos que a gente gravou. Então, é diferente, é uma coisa diferente. Uma pessoa que vê espíritos, que ouve espíritos, que consegue psicografar, e principalmente quando psicografa, não só de uma forma intuitiva, mas sentindo reflexos no braço, é um fenômeno muito intenso. Psicofonia, são fenômenos intensos, então tem que separar um pouco. Mas, de qualquer maneira, essa mediunidade basal, mínima, ela é geral. Então, essa basal ocorre em todos os locais, está acontecendo a cada momento, com todo mundo. Agora, o que acontece? O que acontece é o seguinte: podemos fazer um trabalho mediúnico fora da casa espírita? Podemos sim, é possível. Principalmente dentro disso que você está colocando aí. As universidades podem fazer, grupos de pesquisa podem fazer? Acho que sim, acredito que sim. E acho que não tem como fugir muito disso, não é? Se a gente quer que a verdade da imortalidade da alma seja consolidada nos meios oficiais, quais são os meios oficiais? Passam pela universidade. Então acho que a gente não deveria ser tão purista nesse sentido de achar que não pode, né? Porque a mediunidade não é posse do espiritismo, né? Então acredito que sim. Agora, é necessário alguns cuidados e a previsão de alguns problemas possíveis. E isso tem que ficar bem claro. Quando a gente lê a obra Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, Sua Vida e Sua Obra, de Gaston Luz, o Gaston ele explica que o Leon Denis discutiu muito, teve debates muito duros nos congressos, porque naquela época congresso era diferente do que o pessoal está chamando de congresso espírita atualmente. O congresso espiritualista, os congressos sobre as questões
espirituais, em que Denis e Delany defenderam a bandeira do espiritismo no final do século XIX e no início do século XX na Europa, era um congresso de debates, com correntes de pensamentos diferentes, com discussões, com réplicas e tréplicas. Era um debate intenso. E o Denis, ele dizia que o pessoal da metapsíquica tentava fazer o experimento como se os espíritos fossem ratinhos de laboratório e que estivessem submetidos docilmente, sempre à disposição dos encarnados, o que nem sempre ocorre. Então, nesse sentido, a casa espírita, ela tem uma proposta para o pensamento espírita. Então, você vai fazer uma reunião mediúnica, você tem um ambiente que é exclusivamente utilizado para reuniões mediúnicas. Você se dirige ao centro espírita, você sabe que você está, ou deveria saber pelo menos, que você está indo para um centro espírita. A casa de Jesus, a casa de Kardec, que vão estar reunidos espíritos superiores, que há um propósito de aprendizado, mas de despertamento moral, não só dos encarnados, mas dos desencarnados, que é um encontro, é uma comunhão de espíritos, é uma família. É escola, oficina, hospital, mas também é uma família espiritual, é a nossa família se expandindo. Então, se a gente tiver essa consciência, e é nisso que consiste, pelo menos esse seria um reflexo do pensamento de religiosidade associado ao tríplice aspecto do espiritismo, muitas vezes não compreendido por alguns setores do nosso movimento, é isso que é a religiosidade. É você entender o compromisso moral, ético, o ideal superior, o respeito, os valores de bondade, de vigilância do pensamento, de pensar o bem, de querer ser útil ao seu irmão, de ter um sentimento de fraternidade, que nem sempre uma abordagem puramente filosófica ou científica, talvez por causa da nossa herança cultural, despertam em nós, né? Pelo menos nós que viemos dessa cultura, dessa tradição, digamos, judaico-cristã. Então, normalmente, esse compromisso com a busca moral, com a busca de transformação, está mais associado à nossa cultura ao pensamento religioso. O que não quer dizer que você não possa ter isso advindo da ciência ou da filosofia, mas normalmente a religiosidade desperta mais isso em nós. E nesse sentido a gente entende o tríplice aspecto: o espiritismo, a filosofia, de causas científicas, inevitáveis consequências morais, ético, religiosas. Religiosas nesse sentido de religião no sentido filosófico, como diria Allan Kardec na Revista Espírita do final de 1868. Então é essa visão profunda de confiança em Deus, de crença em Deus, nos espíritos, na lei de progresso, no caráter espiritual da nossa vida, no compromisso em sermos irmãos e ajudarmos uns aos outros, nesse sentido. Então, quando a gente vai para um centro espírita, a gente tem esse compromisso. E é um ambiente físico que normalmente, e aí a ideia de centro espírita é essa, é usado exclusivamente para isso. Não é? É usado só para isso. Você vai lá para a reunião. É a reunião de mocidade, é a reunião de evangelização infantil, é a palestra pública, é o grupo de estudo, é a reunião mediúnica, é a reunião. Você abre o centro um pouco antes do horário para isso. Então você não tem outros compromissos dentro daquele ambiente físico. Então você cria barreiras vibratórias, você cria uma certa sintonia pelos fluidos que são emanados. E também a gente tem que pensar que, juntamente com esse processo da nossa tentativa de elevação do pensamento pelos propósitos que nos fazem reunir naqueles horários, que elevam a vibração do ambiente, fazendo com que o ambiente já seja predisponente, né? A cura, a elevação dos padrões vibratórios, a melhoria da sensação e dos pensamentos. Mas fora isso, juntamente com esse compromisso nosso, os amigos espirituais melhoram. Eles constroem uma instituição espírita do lado de lá.
E é claro que isso fica mais elaborado, mais bem equipado, porque a casa, aquele recinto, aquela alvenaria, aquela parte física, aqueles tijolos, vigas, aquele ambiente físico, é feito exclusivamente para isso. Então os amigos espirituais fazem esse hospital, fazem essa universidade. A gente comenta essa questão, né? Eu levantei essa questão da prática mediúnica dentro da universidade como exemplo, mas vale destacar que o Kardec, obviamente, deve ter começado com esse espírito, né? Mais ou menos nessa linha, porque, obviamente, a casas espíritas, da maneira com a qual a gente conhece, ela foi criada depois, né? A gente sabia que existiam reuniões e tudo mais, mas não com as características que a gente conhece hoje, não é? O centro é uma consequência de um processo de estudo doutrinário, né? Muitas vezes o centro, enquanto instituição física, surgiu depois da formação do grupo, não é? A sociedade espírita, fisicamente, surgiu depois do grupo. E o grupo, muitas vezes, é um grupo familiar. No passado era muito comum terem grupos familiares. Mas para as atividades espirituais do centro, se for possível, você reunir num ambiente exclusivamente dedicado a isso é melhor, né? Agora, se não for possível, ok, vamos reunir da maneira que seja possível. Mas, por exemplo, se eu não tenho essa possibilidade de constituir um centro exclusivo para esse fim, seria interessante, talvez, que eu tivesse uma parte da casa, que eu separasse para isso. Não é? Imagina, você ter um recinto, eu conheço algumas casas espíritas que funcionam na casa da pessoa. E a pessoa, alguns usam a garagem da casa. Então separam a garagem, acho até interessante, porque a garagem não está vinculada à rotina da casa, né? É um pouco mais isolado, e aí adapta a garagem para ser o centro. Agora, o ideal é que o ambiente seja mais isolado. A gente está falando do que é ideal, principalmente no caso da reunião mediúnica. Porque aí você separa a garagem, dali a pouquinho o camarada faz um churrasco, faz uma festa na garagem. E espiritualmente, como é que vai funcionar esse processo? Não é? Aliás, ocorreu com o Chico Xavier, né? A casa dele virou um centro espírita. Né? Essa história é mais ou menos isso, né? Ele colocou aquela tabuleta porque ele estava com muitos problemas em relação à direção da comunhão espírita cristã e algumas pressões em relação a órgãos federativos e tal. Então ele colocou aquela tabuleta. Aquele ali foi um terreno que parece que foi dado. Então era uma casa dele, mas não era bem a casa dele. E depois você vê que sempre é a mesma casa. Então o salão está todo isolado, ele não está morando ali. O salão, não era bem a casa dele, mas mesmo que fosse, o salão era sempre o salão espírita. Né? Então, aliás, é difícil até a gente referenciar Chico Xavier ou comparar nesse sentido, porque Chico Xavier já vivia como se estivesse no centro espírita. Né? Exatamente. Né? A casa do Chico é difícil, né? É complicado comparar com a nossa casa. A casa do Chico é difícil. Primeiro que o Chico vivia sozinho. Né? No máximo, acho que era o Eurípides Egino dos Reis, né? Aquele filho do coração. Não é? E segundo que o Chico tinha um padrão vibratório e em casa ele psicografava, estava orando, então, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte: nós temos um ambiente apropriado para fazer uma reunião mediúnica. Então, temos que ter esse cuidado. Podemos fazer grupos familiares de estudo do Evangelho? O Evangelho no Lar é isso. Agora, a reunião mediúnica é uma reunião que pede um pouquinho mais de cuidado. Uma vez chegaram para o Chico e falaram que iam fazer um albergue. E o Chico parece que sugeriu que fizesse uma creche, como obra de assistência social, juntamente ao centro espírita. É curioso, né? Por que ele preferiria uma creche do que um albergue? Aí a gente começa a pensar,
São dois trabalhos de assistência social, mas a gente começa a pensar as crianças na creche e o padrão vibratório dos adultos do albergue, não é? E por que o Chico sugeriu isso? Porque o camarada ia ali tomar sopa, né? Recebia algum auxílio, ficava ali, ficava albergado durante algum tempo, mas obviamente há um contato fluídico, há uma certa vibração. Então a gente não vai conseguir se isolar totalmente dessa questão das vibrações, mas em se tratando de reunião mediúnica, o ambiente mais seguro, ele é mais seguro, ele é mais protegido, é um ambiente mais apropriado para isso. O que não vai nos proteger se nós estivermos com uma certa vigilância moral e espiritual, não é? Mas é o ideal. Se não for possível, e nós tivermos que usar uma condição um pouquinho menos ideal, ok, é possível trabalhar com uma condição que não seja a ideal, mas nós temos que saber que essa condição não é a ideal, ou ela é menos apropriada, o que faz com que a gente deva redobrar os cuidados. No caso que eu citei do Leon Denis, ele tinha esse debate que o pessoal da metapsíquica achava, vamos fazer o fenômeno, mas não tinha compromisso com prece de abertura, com mensagem de preparação do ambiente, com prece de encerramento. Não há um compromisso moral, de vigilância espiritual, de bons pensamentos. Então, essa que é a dificuldade de fazer a reunião mediúnica no ambiente universitário. Os cientistas vão fazer uma prece de abertura, chega aquele tanto de cientista lá, com o seu jaleco, né? Eles vão fazer uma prece de abertura, eles vão elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, eles vão pedir a proteção dos bons espíritos para que os fenômenos transcorram da melhor maneira possível. Eles têm esse compromisso. Vai haver essa diferença, nós vamos fazer uma reunião mediúnica sem prece de abertura, sem prece de encerramento, sem leitura de preparação evangélica, sem uma leitura de Emmanuel. Então, essa que é a questão em relação à comparação da reunião mediúnica no centro e na universidade. Bom, então, para concluir, essa questão a respeito da reunião mediúnica dentro do centro, dentro de casa ou na universidade, nós temos que pensar o que é o ideal e o que é possível e quais são os objetivos. Então, na universidade, nós não temos nem sempre um compromisso espiritual, semelhante ao debate que Leon Denis fez com os metapsiquistas, né? Oração de abertura, oração de encerramento, compromisso moral, vigilância dos pensamentos. Então, são questões importantes que se impõem. E em relação à casa, a questão é, esse ambiente vai ser utilizado porque a reunião mediúnica atrai entidades sofredoras, que podem ficar na própria casa. Esse é um ponto sério. Hospital, lugar de doentes. O centro espírita recebe doentes, só que você tem uma estrutura para acolher e ninguém mora ali. Então, é por isso que o ideal é que as reuniões mediúnicas sejam na casa espírita. Então, cada dirigente espírita, como cada espírita consciente, responsável, cada médium maduro, cada trabalhador que tem consciência da seriedade do trabalho, e do trabalho mediúnico em especial, que foi preparado teoricamente sobre a seriedade desse trabalho antes de começar, deve analisar o seu contexto, a sua realidade, as suas facilidades e as suas dificuldades, e deve assumir a responsabilidade pelos seus atos, admitindo que quando a condição não é ideal, ela requer uma vigilância espiritual e moral ainda maior. E aí cada grupo vai tomar a sua decisão.